Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar por que não beber. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de várias pessoas. Jeremias 35, de 6 a 8 diz: Mas eles responderam, nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os descendentes de vocês, não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam nem comprem plantações de uva, não tenham lugar certo para morar, morem em barracas a vida toda para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Bom, aqui você vê Jeremias, que era um baita de um profeta, oferecendo vinho para essa família, né, para essa pessoa, e ele falou, olha, na verdade o meu antepassado, Jonadab, ele pediu para a gente nunca beber nada, ele fez outros pedidos, mas entre eles ele pediu para nunca beber nada de vinho, então nenhum deles, quer dizer, nem eles, nem as esposas, nem filhos, ninguém bebia. Mais para frente a gente encontra lá em Jeremias 35:19, por isso eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Então aqui está mostrando que Deus abençoou muito essa família porque eles foram super obedientes. Ele falou que então eles sempre teriam um filho homem e nessa época era importantíssimo ter um filho homem na família, né? Pelo menos um, é isso que ele está querendo dizer. Que era importantíssimo ter um filho homem porque as mulheres elas não tinham muito como trabalhar, elas não tinham vários direitos, por exemplo, uma viúva, ela perdia todos os direitos dela, não é que ela herdava as coisas do marido, ela ficava sem nada, então era muito difícil uma família que não tivesse um filho homem. Então Deus aqui está abençoando porque eles foram obedientes a esse antepassado. Você sabe o que eu, Vivian, fiz? Eu pedi exatamente a mesma coisa para os meus filhos. Eu li isso para os meus filhos e falei, gente, eu vou pedir exatamente essa mesma coisa para vocês. Eu quero que durante toda a vida de vocês, vocês não bebam nada. Aqui, Jonadab pediu para não beber vinho, mas eu pedi para que eles não bebam nada, nenhum tipo de bebida alcoólica, é assim que eu sou. Eu detesto bebida alcoólica, eu não gosto também do sabor do vinho, mas eu detesto tudo o que está relacionado à bebida alcoólica, principalmente a perda de consciência. E eu pedi isso para eles porque eu tenho visto um cenário de mundo horroroso. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu preciso te explicar que eu tenho plena consciência de que em lugar nenhum a Bíblia pede isso. Esse foi um pedido de Jonadab para a família dele, mas a Bíblia não pede para você não consumir bebidas alcoólicas, a Bíblia não pede para você não consumir vinho, pelo contrário. Na Bíblia tem muitas cenas das pessoas bebendo, o vinho não é condenado, Jesus mesmo transformou água em vinho e tem muita gente por aí que prega falando, não, na verdade era suco de uva, não era. Existem momentos na Bíblia que a tradução ficou vinho, mas era suco de uva, mas em muitos momentos era vinho mesmo, na transformação da água para o vinho era vinho mesmo, era o oinos, né? Quando você pega na tradução do grego, era o oinos, era vinho mesmo, então as pessoas bebiam. Mas o que muita gente não sabe é que o teor alcoólico das bebidas alcoólicas, do vinho, era muitíssimo mais baixo do que é hoje. E naquela época, um vinho de boa qualidade, que foi, por exemplo, o vinho do casamento, né, que Jesus transformou, das bodas de Caná, que Jesus transformou a água em vinho, era um vinho com baixo teor alcoólico. Por quê? Quanto mais baixo fosse o teor alcoólico nessa época, mais qualificado era o vinho. Por isso que a gente sabe que era de um baixo teor alcoólico. E hoje é o contrário. Quanto mais qualificado é o vinho, mais alto é o teor alcoólico dele. Eu decidi falar sobre isso porque eu tenho visto muita destruição feita pelo álcool hoje em dia.
Daí você fala, ah, sim, Vivian, puxa, realmente é muito ruim quando a pessoa vira um alcoólatra. Não, é óbvio que é péssimo quando a pessoa vira alcoólatra e essa é a segunda pior coisa que pode acontecer, porque depois eu vou lembrar a vocês que existe uma ainda pior do que isso. Mas não é, eu não estou falando de alcoólatras, não. O que eu tenho visto no mundo de hoje são pessoas que não são alcoólatras, são pessoas que vivem aí uma vida normal sem ser alcoólatras, mas que estão destruindo muita coisa por causa do álcool. Eu tenho visto gente destruindo relacionamentos porque bebeu muito e falou besteira, uma besteira que ela jamais queria falar, que ela jamais teria falado se estivesse sóbria. Eu tenho visto casais com um dos cônjuges bebendo e o outro ficando super chateado porque tá vendo o outro bêbado, ou sei lá, bebe de vez em quando, mas não gosta quando o outro tá bebendo. E tenho visto muitos casais de pais bebendo na frente dos filhos e ficando bêbados. É óbvio que isso é um péssimo exemplo para os filhos. Mas fora isso, eu vou agora te lembrar de qual é a pior coisa que pode acontecer. E pode acontecer mesmo, e é muito fácil de acontecer. É aquela pessoa que bebe e ela volta para casa dirigindo e nisso ela mata uma família. E além de ter destruído aquela família que ela matou, ela acaba destruindo a própria vida dela e daí o diabo fica super feliz porque ele consegue destruir a vida de um monte de gente. Daquela família que morreu, ou daquela família que morreram alguns membros, e daquela família também que tinha um pai trabalhador, que era uma pessoa que estava se matando de trabalhar para poder dar um melhor para a família, que ama a família, e que agora então vai ser tratado como um bandido porque vai para a cadeia, porque matou uma família, porque ele estava bêbado. E daí a família dele vai ficar completamente desamparada, ele vai estar na cadeia. Vocês veem o tipo de coisa que o álcool pode fazer? Então não é só para os alcoólatras, não. É para todo mundo. É para todo mundo que bebe. Fora isso, também é bom te lembrar de uma coisa. O álcool engorda pra caramba. Esses benefícios que o resveratrol traz, o resveratrol é aquela substância que é super saudável, que daí eles fazem a propaganda de que o vinho é muito bom para a saúde, esse benefício nem de longe se equipara com os malefícios que o álcool vai te fazer. Então, toma uma decisão e para de beber. Para mesmo, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe o que você é capaz de fazer depois que você bebeu. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!